Paz do Senhor, igreja, amém? O Senhor tem um banquete para nós hoje. O Senhor nos convida a sentar à mesa com Ele, para cear com Ele nessa noite, amém? Possamos ter um coração agradecido pelo sacrifício do Senhor na cruz, que nos deu vida e nos permitiu estar aqui nessa noite. Vamos louvar ao Senhor com o hino 301. E a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, aleluia. Aleluia, paz do Senhor, amém? Que bom que nós estamos nesta noite para louvar e adorar ao Senhor. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado, feliz é aquele que tem mãos limpas e um coração puro, é aquele que é justo, reto, limpo, que nesta noite
nós possamos declarar isso. Feliz é aquele que teme ao Senhor, feliz é aquele que adora e exalta o único Deus. Amém? Aleluia. Que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, celebramos a ti. Santo é o Senhor. A tua igreja nessa noite se reúne para te adorar, ó Deus, aleluia. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, e a força vem do nosso Deus, e o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa
Deus! Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus ouviu o seu clamor? Você o louvou? Aleluia. Esse cântico que nós vamos cantar fala sobre o poder de Deus. A palavra dele que não volta vazia. E ela não irá voltar, porque você vai cantar, celebrar e adorar o nome dele. E ele vai dizer a você esta noite a palavra dele, a verdade dele. Aleluia. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele falou ao mar e o mar se acalmou. Haja luz e a luz passou a existir. Levante e ande, o paralítico andou. E tem falado que o melhor está por vir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer na sua vida. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Chamou pelo nome, o morto ressurgiu. Lançai a rede, a pesca superabundou. O que ele prometeu pra mim e pra você, pode acreditar que vai acontecer. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se ele falou, ele vai cumprir. Aleluia! E ele vai cumprir. Aleluia, Senhor Jesus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se ele falou, ele vai cumprir.
Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia, Senhor. O Teu nome é verdade, Senhor. O Teu nome é poder. Aleluia. Salve, igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quando a gente pensa na cruz ou olha para a cruz, vem diversas coisas na nossa mente. O sofrimento de Jesus, o amor de Deus pelas nossas vidas, mas em primeiro lugar, o propósito da cruz é a salvação. E o Senhor dá de graça nessa noite, amém? Cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olhe para a cruz nessa noite, aleluia. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. O Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo, santo, verdadeiro, único Deus da nossa vida, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Senhor, por aquela cruz.
trouxe da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, aleluia. Trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado pelo teu amor, Pai. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. As palmas louvam ao único digno de honra, glória, poder e louvor, aleluia. Tu és santo, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória. Aleluia. Você sabia que o Senhor te ama e que esse amor não tem preço. É um amor muito especial. Por isso nessa noite vire para o seu irmão e diga: Deus te ama. Não importa como você chegou aqui, o amor dele é tão grande, tão incondicional, que vai transformar a sua vida, amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada por nos amar, Senhor. Mesmo sendo assim,
pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, Senhor, é o teu amor por cada um de nós, mesmo sem merecermos, é a tua graça, Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama, aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços. Diga pro seu irmão, Deus te ama. Deus te ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos pra ti. E Ele me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigada, Jesus, porque eis que os teus olhos estão entendidos à oração deste lugar, os teus ouvidos estão atentos e os teus braços de amor estão estendidos para acolher cada um dos seus filhos, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ama, mesmo sem cada um de nós merecer, o Senhor nos ama. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Glorifica o Senhor porque esse dia é um dia especial para a gente. Porque mais um dia nós nos levantamos, nós estamos fortes, estamos com saúde. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Essa música que nós iremos cantar, ela fala sobre o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Que você possa meditar na letra dessa música e trazer para a sua vida essa realidade. Porque às vezes nós ouvimos tanto o pastor pregando, nós viemos no culto frequentemente, só que a palavra do Senhor às vezes já não faz mais efeito nas nossas vidas porque nós não a aceitamos, nós não tomamos posse. Então que nessa noite você possa tomar posse do seu direito nas regiões celestiais, para que realmente a sua vida possa sofrer uma mudança radical. Amém?
Feche seus olhos nessa noite. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: esses sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os seus sonhos são meus, os problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, os problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Cante ao Senhor. Os teus sonhos, teus problemas são meus, tua vida também é. Eu de ti cuidarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Sabe de uma coisa? Às vezes nós passamos por algumas situações nas nossas vidas. Nós questionamos ao Senhor: Deus, o porquê disso? Ou o porquê daquilo? No momento nós acabamos não entendendo aquilo que está acontecendo. Só que aí o Senhor vem e te diz: filho, eu tenho cuidado de você. Filho, eu tenho te tratado. Você é especial para mim. Eu tive a capacidade de enviar o meu filho para morrer por você. Só que muitas das vezes nós não paramos para olhar para a cruz, meus irmãos. A gente está tão acostumado com palavras lindas, palavras poderosas, de grandes pastores, que às vezes nós esquecemos de olhar para a cruz. Simplesmente olhar para a cruz. E a nossa gratidão a Deus é tão pequena. E quando você começa a olhar para a cruz, você fala assim: realmente, o amor do Senhor é tão grande. Realmente o amor do Senhor é algo que nos constrange.
O amor do Senhor nos deixa constrangidos, nos deixa com vergonha, porque nós não conseguimos retribuir. Que você não venha mais frequentar os cultos como mais um culto, mas que você possa frequentar como o último dia da sua vida, como o último louvor, como a última adoração, porque é isso que o Senhor espera, um coração aquebrantado, coração puro. E se você ainda não alcançou esse coração aquebrantado, esse coração puro, o Senhor nessa noite chama a atenção e diz assim: os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Ele nunca vai te deixar. Creia nessa palavra. Ele é contigo em todos os momentos. Tome posse e saiba que Ele cuida de você. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, abra por gentileza a sua Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, capítulo 21. Marcelo, por gentileza, desliga só esse desse lado, por favor. Gênesis 21. Nós vamos ler 2 versículos, um só apenas. E depois você deixa a sua Bíblia aberta nesse mesmo texto aí, tá? Gênesis 21, verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou dos céus a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Que, Senhor, ouça o teu povo a voz do Senhor nessa noite. O homem nada tem para nós, por isso o Senhor fala que ouve a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por gentileza, queridos. Queridos, todos conhecem esse texto, acredito eu, que aí está no capítulo 21 do livro do Gênesis, no livro da criação. Quando, até hoje na escola dominical, uma aluna me fez uma pergunta, ela perguntou o seguinte: pastor, é verdade que Deus expulsou Ismael de lá, depois que nasceu Isaac? Deus não expulsou ninguém. Quem pediu que o garoto fosse embora, porque ele era bastante rebelde, e a mãe dele também, ela era de difícil trato, se tornou, foi a própria Sara, esposa de Abraão. Foi ela que pediu. E após ela pedir, Abraão ficou consternado, era o filho dele, Ismael. Porém Deus o chamou e disse uma das palavras mais lindas que eu considero na palavra do Senhor até hoje. Toda a Bíblia é linda, mas ele disse assim: olha, se você quiser, você pode atender o pedido da sua esposa, porque eu vou cuidar do seu filho. Ou seja, a paternidade dos filhos que existem na terra é do Senhor Deus. Pai é Deus, quem cuida é o Senhor. E evidentemente, queridos, que Deus deu ali a ele uma promessa. Os irmãos também conhecem esse texto. E eu queria falar nesta noite, usando aí essa porção da palavra do Senhor, sobre qual é a voz que Deus ouve. Porque, queridos, oração, você vê às vezes homens e mulheres de Deus fazendo uma oração com uma homilia muito bonita, uma oração com umas palavras muito bonitas,
e você ouve aquela oração, e por aí existem algumas pessoas que dizem assim: eu vou fazer uma oração forte. Eu não sei de onde tira isso. Eu nunca ouvi falar que tinha oração fraca. Outra coisa que eu quero falar para você, querido: não existe oração contrária. Oração é falar com Deus, ela não tem sentido. Ou você está falando com Deus, ou você está falando com o capeta, meu querido. Não tem esse negócio de oração contrária. Eu vou orar ao contrário do que você orou, meu irmão. Deus sabe o que está fazendo, meu querido. Não existe apenas um sonoro sim nas respostas de Deus, não. Tem coisa que você pede, Deus vai falar assim: olha, espera um pouco. Ou simplesmente Ele diz não. Um dia eu fui orar no monte, e tinha umas pessoas orando, repreendendo as orações dos outros. Eu fiquei pensando, meu Deus, deve ser uma guerra, né? Esse ora, aquele repreende, aí esse aqui repreende, aquele repreende de novo. Parecia um jogo de tênis. Aproveita esse tempo e fala com Deus, busca comunhão com o Senhor. Deus não tem esse negócio, Deus é dono de todas as coisas, é Senhor de todas as coisas. Mas eu queria falar também hoje, querido, sobre dificuldades. Sobre como vencermos as dificuldades. Qual a maneira com que vencemos as dificuldades. Eu estava brincando na escola dominical hoje, eu disse assim para os irmãos: vocês conhecem Ismael? Aí alguns ficaram assim, outros disseram que não é aquele camarada que era filho de Abraão, outro ficou meio assim. Aí eu disse para eles: vocês não têm obrigação de conhecer Ismael, quem tem obrigação de conhecer sou eu, né? Essa obrigação é nossa. Mas Ismael era o filho mais velho de Abraão, que ele teve com Agar, que era uma concubina na casa. Você encontra isso em Gênesis capítulo 16, viu? Ele nasceu em Manre quando Abraão tinha 86 anos de idade. 11 anos depois de ter chegado a Canaã. Ou seja, olha o tempo que esse negócio levou, né? Depois que Deus deu a promessa para ele. Com a idade de 13 anos, Ismael foi circuncidado. Ele cresceu como um verdadeiro filho lá do deserto, viu? Rebelde, desobediente e selvagem. E aí depois a história é essa do texto que nós vamos ler aqui. Tem muita coisa sobre Abraão. Você encontra tudo a partir do verso 16 do livro do Gênesis. Aí tem toda a história sobre Abraão. Você vai conhecer sobre Ismael, sobre Abraão e sua família, né? Bom, querido, mas antes de falar sobre a voz que Deus ouve, eu gostaria de falar sobre a voz que Deus não ouve. Porque o texto que nós lemos diz o seguinte: olha, Deus, porém, saiu de lá da cidade, quando ela saiu daquele lugar, quando Abraão disse a ela que ela teria que ir embora, Ele deu a ela uma certa quantidade de comida e de água, que está aí no texto, que nós não vamos ler na íntegra, mas depois você lê, do verso 8 até o verso 21, tem todo aí a história. E você vai ver os motivos pelos quais eles tiveram que sair do meio da família. Existe também uma história porque eles tiveram que sair. Mas depois, queridos, quando ela saiu, ela começou a andar aquele deserto. Acabou a comida, acabou a água. E ela disse o quê? Colocou o garoto embaixo de uma sombra, distanciou-se dele, porque eu não quero ouvir o choro do meu filho quando ele estiver morrendo de fome. Ou seja, o projeto daquela mulher era um projeto de morte, porque ela saiu de perto para não ver o filho morrer, e na cabeça dela, em nenhum momento passou que Deus poderia fazer um milagre. Em nenhum momento ela buscou em Deus um milagre. Em nenhum momento aquela mulher orou e disse: Deus, o Deus de Abraão, o Deus que eu vi fazer milagre na vida de Abraão. Em nenhum momento. Porque o próprio Ismael já era um milagre de Deus. Se quando Abraão o teve com Agar, ele tinha 86 anos, se isso não é um milagre, eu quero que você me diga o que é milagre então. Ou você conhece algum pai aí que teve um filho com 86 anos de idade, ainda que tenha um tratamento? Já ouviu falar, não? Quem já ouviu falar disso aí? Tratamento com 40 anos até 60 eu já ouvi falar. Mas 86 é novidade. Só na palavra de Deus. E veja você, em nenhum momento aquela senhora tinha um projeto. O projeto dela que ela tinha era um projeto de morte. Então, queridos,
O texto é muito claro, olha, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Agora o menino não orou. O menino não falou com Deus. O menino não disse palavras bonitas a Deus. O menino não fez uma queixa do seu pai. Ele também não se queixou da mãe que o abandonou à própria sorte no deserto, porque ela foi para mais longe para não vê-lo morrer. Ele não reclamou do projeto de vida, ou perdão, de morte, que a mãe tinha para ele, naquele momento. O que o garoto fez, queridos? Está aí no texto, ele chorou. O que Deus conhece, querido, é o gemido da sua alma. Não são as palavras lindas que saem dos seus lábios. O que Deus conhece é o sentimento que está no seu coração. E não aquilo que nós externamos publicamente em algum lugar. Quando Deus olhou para aquele garoto, quando Deus ouviu a voz daquele garoto, Ele ouviu a voz do clamor da alma daquele garoto. Logo, queridos, a voz que Deus não ouve, está no verso 16 desse texto. Olha lá o verso 16. Afastando, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se defronte dele, levantou a voz e chorou. A voz que Deus não ouve é a voz que tem projeto de morte e não de vida. Essa, querida, é a voz que Deus não ouve. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não tem projeto, Deus não tem prazer, Deus não tem alegria na morte de ninguém. Deus não te criou, querido, para que morram os seus planos, para que morram os seus ideais. Deus não te formou para que você tenha um casamento falido. Deus não te chamou, querido, para ter um ministério perdedor. Deus não te chamou, querido, para que você seja um profissional mais ou menos. Lábios de suíno. Sabe o que é isso? Você não sabe o que é lábios de suíno? Um profissional boca de porco. É que é uma forma delicada de falar, né? Não pode falar boca de porco, fica feio. Você fala um nome mais bonitinho. Deus não chamou você, querido, para ter um projeto de morte. O que Deus chamou, querido, foi para ter um projeto de vida, um projeto de vitória, um projeto, querido, onde alcança os projetos de vida que vêm da parte de Deus. Entenda isso, querido. Deus não te deu filhos para trazer dor, sofrimento, não. Deus te deu filhos para serem vencedores. Romanos 8,37, para ser mais do que vencedores. O projeto de Deus, querido, não é um projetinho. Se esse projeto de Deus não está alinhado, se o projeto seu não está alinhado com o projeto de Deus, porque se o projeto de Deus é vida, e o seu projeto é de morte, você pode ter certeza que Deus não vai ouvir. Deus, mata logo esse menino, porque, querido, como assim? Da vida, salva, liberta, traz a vitória, traz a restituição, traz a cura. Se você veio ao Senhor, então, querido, você veio porque tem um caminho, e esse é um caminho único, é o caminho de vida e de vitória, querido. Porque se você não quer vida e nem vitória, então você deve procurar outro Senhor, porque esse Senhor é um Senhor de vida e é um Senhor de vitória. Entenda isso, querido, que Deus tem para a sua vida. Deus não tem nenhum prazer, querido, que você seja um perdedor no trabalho, que nada dê certo. Não é isso, não. Deus também não tem prazer que nenhuma coisa, nenhum projeto que você faça dê certo, não. Agora entenda aqui uma coisa, querido. Deus não vai ouvir a voz de alguém cujo projeto não está alinhado com o projeto de Deus. E o estar alinhado, eu quero chamar a atenção para uma coisa apenas. A vida no seu projeto tem consultado o Senhor teu Deus? Tem buscado a Deus pelo projeto que o Senhor Deus te deu?
Ou não foi Deus que te deu, ou é seu? Qual é o projeto, querido? Se esse projeto seu... Entenda aqui uma coisa que Deus falou ao meu coração essa semana. E eu não sei por que ele falou esse negócio, mas eu vou dizer para você. Vai comprar um terreno? Já perguntou para Deus? Eu não sei por que o terreno, né? É mais fácil comprar a casa pronta, por isso que eu estou falando. Mas já perguntou para Deus se o projeto é esse? Nossos olhos vêm até aqui, querido. Os olhos de Deus, Ele vê lá no futuro. O que Deus sabe ao seu respeito é aquilo que nem no seu coração passou. Ou seja, meu amado, o projeto para Deus ouvir, ele tem que estar alinhado com o projeto de Deus. O projeto que Deus, a voz que Deus deseja ouvir, é uma voz que não tem pedido de morte. Eu vou pôr esse menino lá longe para morrer, porque não tem mais nada para fazer. Querido, o ser humano não tem mesmo coisa que fazer. Existem limitações na questão humana, mas para Deus não há impossíveis. Entenda essa palavra para a sua vida, querido. Eu não sei, querido, o que foi que te falaram, que ficou assim, ó, esse negócio não tem jeito, esse trem não tem solução não. Repreenda essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem solução sim, querido. Tem solução sim, porque o Senhor da vida e da vitória, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que luta por nós, queridos. Quem foi que disse que não tem jeito? A última palavra é do Senhor. O dia que Ele falar que não tem jeito, querido, aí você entrega os pontos, porque não tem mesmo não. Se Ele falar para você, desiste desse negócio, porque esse trem não tem jeito, larga na hora. Mas quem foi que falou? Foi Ele que falou? Que se não foi Ele, não interessa, querido. Não, a palavra é essa, não interessa. Não é esse o projeto que Deus tem para a sua vida. Entenda aqui uma coisa, querido. Quando a multidão estava com Jesus lá, e Ele pregava a palavra, os discípulos chegaram e falaram, escuta, manda esse povo embora. Está ficando de noite, aqui não tem mercearia aqui perto, eles vão ficar com fome, já estão com fome. Manda eles embora para eles comprar comida. Jesus falou para os discípulos, não, dá de comer vocês a eles. Sabe por quê, querido? Jesus não despede ninguém sem abençoar, querido. O Senhor está pronto para fazer um milagre na sua vida hoje. Eu quero desafiar você a crer nesta palavra. O milagre de Deus para a sua vida tem um tempo, é agora. Sabe por quê, querido, que eu estou falando? Deus já dispensou a bênção. A palavra de ordem, de comando de Deus já foi dispensada. Se Ele mandou pregar, querido, é porque a palavra dele já veio de encontro ao seu projeto, ao seu pedido. Se Ele já mandou a palavra que tem poder, e que ninguém pode deter, e que não há impossíveis para deter essa palavra, falta o quê? Falta tomar posse da palavra, querido. Falta aplicar na sua vida, no seu coração, na sua casa. Falta tomar posse desse negócio. Um dia desse, vou dar um testemunho, não é meu não, é da Valéria, viu? Mas que vocês conhecem nossas meninas, elas são pequenininhas. A maior tem 6 anos e a pequenininha tem 3 anos e meio, fazer 4. Um dia desse a Valéria estava com uma dor, não me lembro mais onde. E elas oraram pela Valéria, as duas. Aí no outro dia, a mais velha perguntou assim para a Valéria, você ainda está doente? Tem dor? Ela disse, tem. Ela olhou indignada, mas como se nós oramos? Naquela hora a Valéria se tocou. Aí ela deu uma cochiladinha, acordou, não tinha nenhuma dor. Ela tomou posse da palavra, da promessa de Deus. Entenda esse negócio, querido. A criança, querido, é livre. Ela orou, ela crê. A palavra diz que é assim, para ela é assim. E por que nós temos o circuito do engano? Se não for o fulano de tal que orar por mim, eu não vou ficar curado. Se eu não for no ritual das 7 cabeçadas no pé da cruz, eu não vou ficar curado. É verdade. Não, porque tem tanto nome desses trem por aí, que daqui a pouco tem esse também, né?
Se eu não fizer tal negócio com sal grosso é bom em picanha, querido. É verdade. É verdade, querido. Se você for jogar sal grosso em algum lugar, não joga não. Dá para mim que depois o Adelmo traz a picanha e a gente faz ela. Viu? Fica tranquilo. Entenda uma coisa. Se eu não for em tal coisa, eu não vou ficar curado. Escuta aqui o negócio. O moço há 38 anos estava na beira daquele tanque. O anjo lá mexia a água e tinha que pular mas o camarada não mexia. Como é que ele ia pular? Jesus Cristo falou: você quer ficar curado, meu irmão? Pega a tua cama e anda. Eu vou dizer uma coisa para você: se estão mexendo nas águas perto de você ou se não estão, eu não sei. Se você consegue pular na água ou não consegue, eu não sei. Se vai alguém primeiro que você ou se não vai, eu não sei. Mas deixa eu dispensar uma palavra aqui para a sua vida: pega a tua cama e anda. Se é esse, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Marcos 5,36. Alguém dá uma notícia a um interlocutor de Jesus, e a notícia era de morte. Olha, não perturba mais Jesus não, que sua filha já morreu. Sobre ouvir uma notícia de morte, o que foi que Jesus respondeu para aquele homem? Não tenha medo, tenha fé. Essa foi a palavra, querido. Alguém poderia questionar: mas o senhor não está ouvindo direito, está falando que ela já morreu. Por acaso a morte pode deter o Senhor Jesus, querido? Por acaso a morte é limite para o Senhor Jesus? Por acaso a morte pode segurar o Criador? Onde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Diz a palavra do Senhor. O que Jesus respondeu para aquele homem foi isso: olha, não tenha medo não, tenha fé. E a segunda coisa que quero dizer para você sobre a voz que Deus não ouve, é justamente a voz daqueles que não creem nas promessas do Senhor. Se existe uma promessa para a sua vida, olha aqui: verdadeiramente Ele levou sobre si na cruz. Nós não somos, querido, uma igreja triunfalista, que porque somos crentes nós não ficamos doentes. Isso não existe. Isso não existe. No mundo tereis aflições, esteja de bom ânimo. O mundo aqui é cheio de luta. Ó, você é humano, viu? Gripe pode pegar, virose pode pegar. Aliás, se você for no médico do SUS, tudo é virose. O cara está lá com uma doença, morrendo, o cara diz: não, é uma virose, fica tranquilo. Semana que vem você está bom, tá mesmo, não dói mais, morreu, né? Depois que morre não dói mais, pode ficar sossegado. Verdade, cara, morto não sente dor, o médico está certo. 1.550 pessoas por dia para o camarada atender também, já pensou? Dá para desanimar, né? Entenda aqui uma coisa: uma voz que Deus não ouve é uma voz que se recusa a crer nas promessas do Senhor. Ó, escuta aqui: o justo vive em integridade, felizes serão seus filhos depois deles. O meu papel é andar em justiça diante de Deus, porque Deus promete vitória para os meus filhos que vierem depois de mim. É uma promessa do Senhor. Por que eu não vou viver essa promessa? O que é felicidade, querido? Nós podemos encontrar pessoas que são felizes em uma coisa e na outra não. O Senhor diz assim: felizes serão seus filhos depois deles. Feliz no trabalho, feliz nos estudos, feliz na obra do Senhor, feliz de verdade. Felicidade que há em Cristo Jesus. Eu quero desafiar você, querido, a passar a acreditar e viver as promessas de Deus. Dia após dia, as palavras, as promessas de Deus são pregadas. Dia após dia, as promessas são renovadas. Dia após dia, elas são anunciadas pelos profetas do Senhor. Lembra-se da morte lá do rico e do Lázaro? O cidadão que estava longe do seio de Abraão disse: deixa eu voltar e avisar meus irmãos. O que é que o Senhor respondeu a ele? Lá tem Moisés e os profetas, eles que os ouçam. Querido, não vai descer um anjo do céu com um exército celestial, tocando um monte de instrumento, para que você possa cair na real. O Evangelho de Cristo é algo simples, é pé no chão.
Entenda aqui um negócio, querido. Não existe aqui um negócio que vai acontecer sobrenatural, que vai abalar as estruturas de todo mundo. Eu vou usar aqui uma expressão e peço o carinho dos irmãos para essa expressão. Mas Deus não existe para a única felicidade sua, querido. Deus existe porque Ele é dono de tudo. Você existe para a glória dEle, ao contrário. Entenda essa palavra. Entenda essa palavra, queridos. O projeto de Deus para a nossa vida está escrito. Deus já havia prometido a Agar um grande milagre, que ela havia esquecido. Vamos refrescar nossas memórias? Gênesis 16:3. Vamos ver. Um pouquinho para trás aí. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora para ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor lhe parecer. Sarai humilhou-a, ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a sua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Olha aqui para mim, querido. O Senhor fez uma promessa direta para essa senhora. Ele chamou ela, falou: olha aqui para mim, ouça a promessa que eu tenho para a sua vida. Por que você está fugindo? Eu tenho promessa para o seu filho. Eu tenho promessa para a sua descendência. Mas agora ele esqueceu. Botou ele debaixo de uma árvore para morrer. Aonde estava a fé na promessa do Senhor? Quantas vezes, queridos, nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. Deus já dispensou a bênção. A promessa já veio do Senhor para nós. E no meio da luta nós simplesmente esquecemos da promessa. Nós esquecemos daquilo que Deus nos falou, daquilo que Ele prometeu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tenha Ele falado, não cumprirá, diz as Escrituras Sagradas. O problema, querido, nós vivemos num contexto terrível. Nós temos 1.555.000 políticos. Não tenho nada contra eles, queridos. Mas o povo para prometer e não cumprir. Também promete que não pode, né? Aí não consegue cumprir. Mas olha, a promessa de Deus, essa se cumpre em todo o tempo. O que Deus tem prometido para a sua vida, querido? Talvez Deus não esteja respondendo essa oração que você está fazendo aí, porque Ele já respondeu. Entenda isso que eu estou te falando. Sara deixou o filho, Agar deixou o filho dela e foi para lá para ele morrer. Deus falou para ela: olha, eu ouvi o choro do garoto, pode parar com esse negócio de morrer aí. Para de morrer, porque o negócio não é morte não. Mas tinha uma promessa para a vida desse garoto que ele já tinha feito há um tempo atrás. Talvez você está orando sobre uma promessa que Deus já fez. Sabe quando Ele vai responder, querido? Ele já respondeu. Se Ele já falou, cabe a você lembrar da promessa de Deus. Então pelo menos tenha a decência de falar assim: Senhor, fala de novo, que eu quero ouvir outra vez. Mas se você se lembra da promessa, toma posse da promessa, querido. Se Deus já falou, Deus havia prometido a Agar e ela não estava crendo. Deus já tinha prometido a ela. Querido, não importa, querido, se agora a coisa ficou complicada, se o deserto ficou complicado,
se acabou a comida no deserto. Não importa, querido, se acabou a água no deserto. Não importa, querido, se o filho vai morrer no deserto. Se Deus fez uma promessa, agarre-se nessa promessa em nome de Jesus. Viva essa promessa de Deus. Porque se Deus dispensou a bênção, se Deus já mandou a promessa, eu te pergunto, o que é que falta? O que é que te falta, querido? Se não tomar posse dessa bênção, o que é que te falta? Talvez a resposta não venha, de novo, porque você está se angustiando depois da promessa de Deus. A bênção já veio, depois da bênção você está se entristecendo. Depois que Deus dispensou a bênção, você está querendo morrer. Ô povo para querer morrer, né? Lembra de Elias? Lembra de Jonas? Eu quero morrer, porque morreu uma plantinha. Agora tem um sol na minha moringa. Que é isso? Meu Deus, hein? O pessoal que mora lá no Nordeste, se fosse morrer por causa do sol, estava perdido, hein? Fala a verdade. Qual a voz que Deus ouve, querido? Verso 17. Do capítulo 21. Que nós lemos. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou dos céus a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Eu acho engraçado você olhar para esse texto, você analisa bem. Deus olhou para aquela mulher, com aquela vontade de morrer, com aquela chupeta na boca, parecendo um nenê, desse tamanho, lamentando sobre uma promessa de Deus. Deus já havia prometido, a bênção já estava lá, e ela lamentava. Ai, pegaram o meu pirulito, desse tamanho, dessa idade, chorando à toa. Aí o anjo pergunta: mas o que você tem? Vamos traduzir, que choradeira é essa? Eu já não te dei a bênção, eu já não te dei a promessa, eu já não te dei a vitória. Ou você acha que eu te dei esse filho para ele morrer aqui agora no deserto, você ficar olhando ele morrer? Foi para isso que eu te dei esse filho? Eu já não te dei essa promessa lá atrás. Você não lembra aquele dia que eu falei contigo pessoalmente, numa teofania, como a imagem de um anjo? Você não se lembra? Quando foi te dada a promessa? Querido, você não se lembra? Quando essa palavra que você precisava foi pregada, e Deus falou o seu coração e ele se confortou? Você não se lembra? Será que você não se lembra o dia que Deus mandou a bênção para a sua vida? E você passou um tempo feliz da vida com aquela bênção. E você voltou talvez para o seu deserto. Porque o que o anjo disse a Sarai: você vai voltar lá e vai se humilhar a sua senhora e vai ficar aonde eu te coloquei, porque eu tenho uma bênção para a sua vida. Ah, mas eu vou ter que me humilhar àquela situação de novo? A Bíblia garante que aqueles que são humilhados serão exaltados, diz a Bíblia Sagrada. Deus tem o tempo para a vitória. Todo mundo conhece os parentes de Ismael hoje, né? Que são os árabes. Todo aquele povo árabe, gente boa. Depois eles se converteram aos muçulmanos lá. Aí ficou complicado. Mas até então, eles eram uns priminhos, gente boa. Depois, quando eles se tornaram adeptos do islamismo, aí ficou mais difícil o relacionamento. Bem mais difícil. Até porque a jihad é uma coisa complicada. Mas quando foi que o Senhor te deu a promessa? Eu quero que você treche e vire a memória quando foi que Deus te deu a promessa. Quando foi que Deus dispensou a bênção para você? Aí eu queria só te fazer uma pergunta, querido. Por que caiu no esquecimento? Por que é melhor a gente lamentar do que crer na promessa do Senhor? Tem irmão aqui que Deus chamou para profeta lá no ventre. Lá no ventre Deus chamou para profeta. E aí tem dúvida do chamado de Deus para a vida dele. E Deus já falou para ele: falou: olha, você é meu profeta, eu te chamei lá no ventre. Mas aí a bênção não chega, eu tenho não sei quantos anos, eu não sei como é que vai ser. Meu irmão,
Entenda aqui uma coisa. Quando nasceu o filho que não era da promessa, Abraão tinha 86. Se ele fosse ansioso, como muitos de nós, ele tinha morrido, tinha dado um infarto no homem. Tinha caído duro. Essa promessa não vai acontecer na minha vida nunca. Eu vou sumir daqui desse negócio. Como é que eu vou para uma terra que eu não sei nem onde é? Que eu largo toda a minha vida. E agora me faz uma promessa, essa promessa não acontece. Nunca que vai dar certo esse negócio. Olha a minha idade. Olha isso, olha aquilo. Por acaso Deus está preocupado com a limitação humana? Por acaso Deus está preocupado com o tempo do ser humano? Deus é atemporal. Se a bênção não chegou ainda, porque não é o tempo de Deus. Você não vai saber o que fazer com essa bênção agora, querido. Vai fazer o uso errado desse negócio. Se Deus, querido, deu uma interrompida no processo, Deus tem algo para te ensinar. Você vai precisar desse aprendizado para lidar com essa bênção lá na frente, querido. Entenda a palavra de Deus que Deus está dispensando para a sua vida. Porque Deus fala, a decisão de ouvir é nossa, de cada um de nós. Nós escolhemos ouvir ou não. Somos livres, Deus nos deu essa liberdade. A voz que Deus ouve é a voz do coração sincero, a voz verdadeira, não uma voz que tem rancor. Deus, eu quero orar aqui porque o Semer me fez muito mal. Ai, Deus, que o Senhor possa fazer com ele o que ele fez comigo. Pelo amor de Deus. Ai, Deus, eu vim aqui chorar porque eu estou sendo muito humilhado. Porque não sei quem está me humilhando, não sei quem disse um trem que me humilhou. Coração sincero. Seja verdadeiro com Deus. Eu estou triste. Minha mãe me abandonou para morrer no deserto. Eu estou triste. Eu estou triste, sim. Eu tenho o direito de estar triste, mas é só isso. Entenda aqui uma coisa, queridos. O garoto não tinha uma voz de lamento. O garoto não tinha uma queixa do pai dele, porque ele foi mandado embora de lá. Esse rapaz vem aqui, o que foi que eu fiz? Tinha uma luzinha vermelha naquele. Uma voz sincera no coração. E nem sempre precisa ter palavras. Pode ser um... Opa, ficou bom de pastor aí, hein? Bota um terno nele, tá feito isso ali. Tá não? Fala a verdade. Entenda aqui uma coisa, querido. Nem sempre precisa ter palavras. Pode ser só um choro. Pode ser só um lamento do coração. Pode ser só o dobrar o seu joelho e o estar na presença de Deus. Desde quando você precisa falar para Deus entender o que há no seu coração? Quem é o seu Senhor, querido? Quem é o seu Senhor? Quem é o Deus que te formou? Entenda, querido, esta palavra. Mateus 29:14 diz assim: cegos, coxos iam encontrar com Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficavam zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: é claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Dos lábios de uma criança vem o perfeito louvor. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E quanto não vos fizerdes como uma criança, não me herdarão o reino dos céus, diz as Escrituras Sagradas. Tira do seu coração, querido, essa marca, este peso, este rancor. Justiça quem faz é Deus. A Bíblia é muito mais clara, ele diz assim: a vingança pertence a Deus. A você pertence humilhar ou dobrar do seu joelho, a reconhecer que Deus é Deus e que nós somos servos do Senhor. O que Deus tem por fazer por você, Ele vai fazer. Deus não está cego, querido, que não vê a sua luta, não.
por que que tem um coração irado? O dia que Caim vacilou com a sua oferta diante de Deus, Deus viu o seu semblante entristecido porque ele não recebeu a oferta. Deus chamou ele, falou: vem cá, por que descaiu o seu semblante? Se você tivesse procedido bem, você não seria aceito? Deus fez a ele uma pergunta. Ou seja, isso que você está sentindo, querido, é inveja. Isso que você está sentindo vai te levar para o buraco. Tira esse sentimento do seu coração. E Deus foi muito mais gentil com ele. Homem nenhum nunca sentiu isso. Você é o primeiro. Então escuta aqui o que eu estou te falando. Tira isso, senão você vai morrer com esse trem no coração. Ele tirou? Ele não tirou, não. E você sabe muito bem qual é o fim desse cidadão. Quase acabou com a nossa história também. Nós também somos gentios, viu? Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Querido, tire do seu coração. Ninguém tem nada contra a sua vida, querido. Porque maior é o que está conosco do que quem está no mundo. Pode o mundo se levantar, nada pode deter a ação de Deus quando Ele quer agir. Entenda a palavra de Deus para a sua vida. Ismael não tinha queixa para com Deus em relação a seu pai, a sua mãe, a ninguém. Ele apenas lamentou. Ele apenas chorou. Nossa luta, meu querido, não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Não existe um inimigo físico que você tem que combater. Existe uma luta espiritual. Só. Nada mais. A voz que Deus ouve é uma voz que não tem medo e que clama. É uma voz que não teme. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O anjo de Deus clamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Ele não tinha medo. O garoto não estava, ele apenas lamentou. Uma voz que não tem medo. Uma voz que não está preocupado com o que vão dizer. Quando Deus fala, Ele garante. Receba essa palavra. Você não precisa temer, não. Não precisa ter medo de nada. Êxodo 3,7 disse aí do Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. O que Deus ouviu do povo no Egito era a agonia das suas almas, era o desespero que eles tinham por serem escravos naquele lugar. Quantas vezes permitimos que as situações nos escravizem, que os problemas nos escravizem, que as dificuldades nos escravizem, que as dificuldades que adicionamos em nossa caminhada na vida nos escravizem e tirem de nós a nossa paz, a nossa tranquilidade com o Senhor. Deus tem ouvido o seu clamor, querido. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, diz o Senhor. No Salmo de número 50, verso 15. Salmo 91, 15. E me invocará, eu lhe responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. E anunciar-te-ei coisas grandes. E estarei com ele na angústia, glorificarei e livrá-lo-ei e glorificarei. Porque ele ouviu a minha voz. Ouça a voz do Senhor, querido. Saul, querido, derrota os amonitas. Porque Deus tem uma promessa para a vida dele. E ele creu na promessa do Senhor. E esse texto, queridos, você vê que Deus tem uma promessa lá em 1 Samuel capítulo 11. Você vê uma promessa de Deus para a vida deles. Jacó uma vez teve que tomar uma decisão. Ele partiu com a sua família para Berseba, onde ofereceu sacrifício a Deus, o Deus do seu pai. Naquela noite Deus falou com ele numa visão e disse: Jacó, eu estou aqui. Ele respondeu, disse Deus: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque eu o farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para essa terra, e quando você morrer, José estará ao seu lado. Tendo aqui uma promessa, querido. Se você tiver que ir para o Egito, pode ir, porque Deus tem uma promessa e Ele vai contigo, querido. Não tem Egito que possa deter o nosso Senhor, o nosso Deus.
Eu queria te convidar, nesse momento, a fechar os seus olhos e falar com Deus, nesse momento. Talvez Deus já tenha dispensado uma bênção para a sua vida, e você não tenha se lembrado. Deus deseja ouvir a sua voz nessa noite, uma voz sincera, uma voz pura, uma voz sem medo e uma voz que crê. Talvez você pensava que a sua oração não chegava até Deus, mas também eu creio que nessa noite, esta palavra da parte de Deus tenha sido uma resposta à sua oração. Se você acha que Deus não tem ouvido, Deus manda dizer a você que Ele tem ouvido a sua oração, assim como Ele ouviu do garoto no deserto. Talvez nessa noite nós tenhamos alguém que tenha caminhado a sua vida e nas suas dificuldades tem se distanciado de Deus, e os seus caminhos acabaram não ficando mais próximos do caminho do Senhor, e o seu coração tem se angustiado por isso, porque não tem conseguido viver as bênçãos do Senhor plenamente. Eu queria te fazer um convite a você que nessa noite ouviu a voz do Senhor, e por um motivo ou por outro, descobriu que estava longe da promessa de Deus, mas deseja nessa noite se aproximar do Criador. Talvez tenha se distanciado mesmo conhecendo as promessas de Deus, talvez tenha se desviado das promessas, ou talvez você nunca tenha mesmo se aproximado das promessas, e nessa noite, então tem no seu coração um propósito. Deus falou contigo assim, ó: se nessa noite alguém te perguntar se você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, é para você nessa noite levantar uma das suas mãos. E talvez você confuso diz assim no seu coração: mas o que negócio que é esse que eu tenho que fazer? Eu não sei como é que funciona isso. Essa é a única coisa humana que nós fazemos, o resto é com Deus. Então eu queria fazer uma pergunta: existe alguém nessa noite que deseja aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Se tiver, eu queria te fazer um pedido. Eu não vou te convidar a vir aqui à frente, pode ficar tranquilo. Eu apenas te convido a levantar uma das suas mãos, dizendo assim: olha, eu quero fazer aí uma aliança com Deus. Eu quero alinhar os meus projetos com os projetos de Deus. Eu não quero mais ter projeto de vida, de morte para a minha vida, mas eu quero ter projeto de vida, projeto de vitória. Tem alguém que deseja nessa noite ter essa atitude diante do Senhor? É só fazer assim como eu. Levante uma das suas mãos assim. E aí no seu lugar, vai um obreiro aí e ora contigo aí aonde você está. Você não precisa nem se levantar. Talvez tenha alguém que deixou os caminhos do Senhor, por um motivo ou por outro, e deseja nessa noite voltar à comunhão com o Senhor. É só levantar uma das suas mãos, que o obreiro vai orar contigo. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja falando no seu coração, e ele esteja assim apertado, e você esteja preocupado com esse sentimento. Deixa eu dizer uma coisa para você: entregue-se nos braços do Senhor. Deus tem um plano para a sua vida. O Senhor tem um projeto para a sua vida, desde que Ele te formou no ventre da sua mãe. O que precisa ser consertado, precisa ser consertado. Então, querido, faça assim com a sua mão, assim como eu. Aonde está a primeira pessoa que deseja fazer isso? É só levantar assim a sua mão, e o obreiro vai aí no teu lugar. Porque se o Espírito Santo de Deus está incomodando o seu coração, querido, é hora de fazê-lo. Não olhe para circunstâncias, não olhe para dificuldade nenhuma, não pense nisso ou naquilo, apenas deixe Deus agir. Nós temos alguém, porque se tiver alguém, a hora é essa. A Bíblia diz que não é por força, e também não é mas sim pela vontade de Deus, pelo agir de Deus. Se o Espírito Santo de Deus já falou no seu coração, Ele fez a parte dele. Agora é a sua parte, essa que Deus não faz, só o homem faz. Então, se tivermos alguém, eu convido de novo, levante assim uma das suas mãos com a gente.
para que o obreiro possa orar contigo aí no seu lugar e você receber a graça de ver o seu nome escrito no livro da vida, assim como o Senhor deseja que ele esteja. Nós temos alguém? Então vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por tua graça nessa noite, por tua palavra pregada. Eis os teus filhos, ó Deus, que ouviram a tua palavra. Que esta palavra encontre, ó Deus amado, corações abertos, solos férteis, para que possa, Senhor Deus, crescer esta palavra, florescer e frutificar, e dar frutos a 100 por uma semente, em nome do Senhor Jesus Cristo.